Bom dia, Rafael. Bom dia, Me fala seu nome completo, por favor. Rafael Ferreira Ganda. Qual o nome do seu pai e de sua mãe? É só o nome da mãe, não tenho pai. É Lucinete Ferreira Ganda, Sua data de nascimento? dia 5/2 de 1997, Seu estado civil? solteiro. Tem filhos? Não, senhor. Estudou até que série? Eu terminei meu ensino médio. Nasceu em qual cidade? Aqui mesmo. Em Brasília? Sim, senhor. É, Já foi preso ou processado antes desses fatos? Se eu já fui preso? Isso. Eu fui preso uma vez, pelo próprio crime que eu estou respondendo hoje. Na outra vez que eu fui preso na mão. Quem me julgou foi a Vossa Excelência, que era seu Arquibaldo. Inclusive, eu estava sendo perseguido por essa própria delegacia. Eles falam que estavam me Ok. investigando, tinha É, aproximadamente 7 meses, só que tinha 2 meses que eu estava na rua. Eu fui absolvido do outro tráfico. uhum. Qual o seu endereço antes de ser preso? Não entendi. Seu endereço? AR9, Uhum. Conjunto Nova, Casa 31. Tá ok. Obrigado, doutor Paulo. Então, Rafael, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, senhor. Feita a qualificação pessoal do senhor, queria esclarecer o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Sim, senhor, eu prefiro falar. Se o senhor me perguntar, pode ter certeza que o que for de eu responder, eu vou responder. É... Jan, passa aquele vídeo, primeiro vídeo lá. Esse, esse, esses vídeos aí, o senhor pode explicar eles aí, por gentileza? Não entendi. Sobre esses vídeos, O que tem sobre o vídeo? o senhor pode esclarecer esse vídeo em específico, que é isso que o senhor está pregando? Não, eu não tenho nenhuma participação em vídeo nenhum, não, senhor. Essa pessoa aí não é o senhor, não. Não sou. Não tenho participação nenhuma em vídeo nenhum. Simplesmente o doutor César, eu vou ser transparente para o senhor. No momento da abordagem, ele abordou eu, mais 3 pessoas, entendeu? No caso, eu entrei para dentro de casa e fechei a porta na cara dele. Eu falei, o senhor não tem mandado para invadir minha casa. Ele invadiu, ele abordou nós 3, entendeu? Ele viu que eu estava de tornozeleira, ele me perguntou, ele falou, se você der uma pessoa que tem droga, eu vou te soltar, senão eu vou te botar a droga em cima de você. É porque a denúncia anônima que foi feita, o senhor viu até eu questionando ele em mais uma oportunidade, Hum, ela não apontava. Essa moça aí, quem é? O senhor conhece? não, senhor. Esse carro aí também, em frente à sua casa, você também não conhece, não? Senhor. O que foi dito, o que consta descrito lá na denúncia anônima, é que o senhor estaria, uma pessoa, não, senhor não, uma pessoa que utilizava tornozeleira eletrônica
estaria praticando um tráfico lá naquela região, naquela rua específica. O senhor morava naquela rua ali? Naquela casa ali? Eu morava na casa do lado. Onde é que o carro tá? Eu morava acima. Na Não, o parte senhor morava ali naquela rua. naquela rua, sim, senhor. Quantos dos seus vizinhos estavam usando a tornozeleira eletrônica naquele período lá? Quantos estavam usando tornozeleira eletrônica? Além do senhor? Da minha região onde é que eu moro, eu acho que era só eu. Pois é. O senhor tem namorada? Não, senhor. Quem me visita é só minha mãe. Entendi. No caso, o senhor pode é só puxar o zoom no vídeo e olhar para ver se consegue ver tornozeleira na pessoa que está sendo filmada. Só isso. Puxa o vídeo e tenta dar o zoom. O senhor sabe dizer por qual motivo eu estaria sendo apontado como essa pessoa que estaria traficando? Não sei, porque, ó, devido à minha família dentro de Sobradinho, minha família, ela é conhecida por muita gente, devido Conhecida por quê? às rixas. Devido às rixas que tem dentro de Sobradinho. No caso, eu puxei minha cadeia agora, eu saí com foco de terminar meus estudos, eu terminei meus estudos, de procurar... Quando o senhor fugiu lá do sistema, o senhor foi para onde? Eu fui por PDF1. Quando o senhor fugiu. Quando eu fugi para onde? Quando eu fugi de lá? Porque o seu regime foi regredido em razão do senhor ter fugido, não foi? Foi, aí eles me voltaram de novo pro semiaberto. Aí eu fui pro semiaberto, eles me... Eu voltou pro fechado. Foi, eu fui pro fechado. Aí de lá do fechado eu consegui um benefício de tornozeleira eletrônica e monitoramento e tornozeleira eletrônica, que eu fui embora do fechado. Porque lá naquele processo, tem um processo aqui, que é de 2015, lá da segunda vara de entorpecentes. E ela diz lá o seguinte: no dia 26 de março de 2015, por volta das 15 horas e 20 minutos, o denunciado Rafael Ferreira Ganta, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de difusão ilícita substância entorpecente conhecida como crack. O denunciado conduziu a bicicleta em via pública Sobradinho, conjunto 9 da R9, e entrou na casa de número 31, que era sua residência. Em seguida, saiu. Abordado por policiais militares que suspeitaram de sua atitude, pouco antes da abordagem, o denunciado tentou se desfazer de 2 trouxinhas, que continham mais de 40 pedras de crack. Uma trouxinha azul continha massa bruta de 5,83 gramas e uma trouxinha vermelha, massa bruta de 3,80 gramas. Queria esclarecer o senhor que o senhor não está sendo julgado pelos fatos anteriores. Sim, só que, diante dessa afirmação do senhor, que não seria o senhor, que o senhor não teria namorada, nem isso, nem aquilo, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor não acha muita coincidência, porque essa condenação, nesse processo aqui, o senhor foi condenado. Sim, senhor. Não é lá o do doutor Aimar da 4ª de entorpecentes, não. Foi. Esse processo aqui é da 2ª de entorpecentes. Foi a Léa Martins. Nesse processo aqui, que eu estou falando para o senhor, além de ser dado como referência o senhor ter entrado na mesma casa da denúncia anônima, a droga que estava sendo... A droga que foi apreendida era a mesma droga que o senhor foi apreendida dessa vez, que era crack. Mas, no caso, quando eu fui preso nessa Só um minuto, deixa eu só terminar aqui. E, além disso,
Quem prendeu o senhor na oportunidade do outro processo foi a Polícia Militar. Sim, senhor. Não foi a SRD. Sim, senhor. Tanto que o policial César disse que nem conhecia o senhor. O senhor pode explicar isso? O que eu estou dizendo, na outra vez, naquela primeira vez que eu fui preso, eu comentei com o senhor que eu fui preso já 2 vezes por tráfico. Um eu fui absorvido na mão da Vossa Excelência, que foi o Aimar, e no caso, quem me absorveu e depois pegou o juiz substituto foi o Arquibaldo. Eu fui condenado na mão da Léa Martins, devido, tinha rodado eu e mais outra pessoa. Essa pessoa ela já faleceu, essa pessoa ela já não existe mais. No tempo, essa pessoa, se ela fosse presa, ela ia ter que tirar, no tempo era 3/5, e na fração do tempo era 3/5. Eu me disponibilizei para me fazer nome em cima dos outros e querer assumir para me tirar os outros da reta. Foi isso que aconteceu. Eu Mas comentei o isso senhor, da outra vez, não foi o senhor, mas o senhor resolveu ganhar nome dizendo que foi o senhor. Eu era primário, eu sabia que eu ia embora. Ela fez você falar que ia me dar a oportunidade, falou que ia me dar a oportunidade que eu ia embora. Hein? A Léa Martins, ela falou. Ela falou, tu é primário, tu vai embora, mas se tu voltar na minha outra mão aqui de novo, você não vai ter outra oportunidade. Realmente, eu já terminei meus estudos. Eu Então você está terminei. dizendo que a doutora Léa foi que fez o senhor confessar. Ela que me dá a condenação. Não. Quem, na eventual condenação do senhor aqui, quem validar sou eu, a condenação. Aí eu estou perguntando ao senhor o seguinte: no caso da doutora Léa, eu pergunto ao senhor se ela é que disse para o senhor confessar. Como é essa história aí? Não, ela não tem nada a ver aqui, não. Eu estou falando Pois é, assim. então explique aí. Eu Até para entendi. depois não dizer que eu estou pedindo para o senhor confessar também. Explique aí, por gentileza. Não, senhor, porque eu falei assim, no tempo, quando eu fui preso, foi preso eu e outra pessoa. Aí, no tempo, quem me condenou foi a Léa Martins. Na vez que eu fui condenado, eu tenho uma condenação por tráfico de droga, foi dela. Na vez que Eu falei isso para o senhor. É isso que eu queria, que eu estou querendo explicar para o senhor. Uhum. Que hoje em dia ela já não tem nada a ver, querendo ou não, eu estou sendo julgado pelo senhor, hoje em dia. Não, porque eu estou perguntando para o senhor o seguinte, porque aquela situação de 2015 é igualzinha, as mesmas condições, muito semelhante a essa da agora. Verdade. Que o senhor estaria com crack, que a abordagem aconteceu lá próximo à casa do senhor e o senhor correu para dentro de casa. É porque aquela rua ali é uma bocada, aquela rua toda. Ela se torna tipo uma bocada, E uma foi bocada de apreendido para o tráfico senhor de uma droga. quantidade de droga considerável, a ser crack, Não entendeu? entendi. Não A entendi. quantidade de crack que foi apreendida é considerável, Sim, senhor. que é a mesma droga que foi apreendida da outra vez. Sim, senhor. Aí o senhor disse que não era o senhor e o senhor resolveu confessar para quê? Não, eu tinha confessado porque para me tirar a pessoa que estava junto comigo. Porque, tipo, igual uma situação que eu estava tentando explicar para o senhor. Tipo, como eu tinha 18 anos ainda, no caso, eu queria fazer nome em cima dos outros. Tipo, Como é fazer nome? demonstrar lealdade pela pessoa. Tipo, uma Para que suposição. isso? Eu fui preso, eu e mais outra pessoa. Não, para que isso? Tipo, no tempo, minha meta, porque eu pensava em continuar no crime. Hoje em dia, eu não tenho essa meta de continuar no crime. Eu terminei meus estudos já. Hoje em dia, eu Essa tenho é outra para eu forma. crescer dentro do crime? Não, no tempo era isso. É. Eu estou sendo sincero com o senhor. Não, tudo bem, eu estou só perguntando. E essa situação aqui, o senhor recorda que o senhor também foi condenado lá no Tribunal do Júri de Sobradinho, há 8 anos em regime fechado? Sim, senhor. Lembro, sim.
Aí eu queria que o senhor me explicasse justamente isso. Eu não entendi, foi aquela situação que o senhor assumiu que o senhor não teria praticado o crime. Não é isso? Não é porque eu assumi O senhor ganhar moral dentro da criminalidade. E dessa vez, o senhor não acha essa pessoa parecida com o senhor? Eu não vou assumir uma coisa que não foi eu. Eu posso até ser... certo. O senhor disse que não era o senhor. E esse carro estava parado aonde? Não entendi. O Fiat Palio estava parado aonde? O Fiat Palio na minha rua. Era próximo à casa do senhor? O senhor foi preso aonde? Eu fui preso dentro da minha residência. E como foi que a polícia entrou lá? Por que ela entrou lá? Não, tipo, ó, no caso, eles fez. Tava vindo uma mulher e um policial. Aí ele falou, bora, mão na cabeça. Eu falei, por que que eu vou encostar? Aí eu falei, por que que eu vou encostar? Eu não vou encostar nada, não. Aonde foi isso aí? Isso aí foi na porta da minha casa. Eu falei, eu não vou encostar nada, não. Simplesmente eu fechei o portão e bati o portão na cara dele. Ele deu uma pesada no portão e arrebentou o portão e caiu no chão. Do nada, quando foi ver, eu falei, olha o tanto de criança que tem aqui. Meus irmãos, tudo pequeno, tudo criança. Um bocado de criança. Mandei aqui uma mensagem. Ele Não, botou, só falando pro secretário. Pode continuar. ele botou, foi todo mundo para ficar de joelho dentro da minha casa. Eu tenho um laudo médico aqui, ó, da minha coluna e do meu joelho, que ele se estourou tudinho, me batendo. Eles falando, pois é, se você der droga para nós vai te soltar. Que os dois que estavam junto com vocês aí, eu soltei. Me dá a sua palavra que eu tô dando minha palavra. Ele ainda falou com o delegado. Aí, delegado, eu não tenho confiança com o senhor. Aí falou, tem. Eu falei, eu não posso fazer isso não, senhor. Porque se eu der uma pessoa que tem droga, eu nem tô mexendo mais com isso. Tá bom. Eu terminei foi meus estudos já, porque eu tô cansado dessa vida, senhor. Ministério Público tem perguntas? Excelência, sem perguntas. Obrigada. A defesa tem perguntas? Só duas, Excelência. Rafael, só para pegar esse contexto. Então, aquelas filmagens lá, em nenhum momento você está aparecendo nas filmagens. Eu não estava participando de nenhuma filmagem daquelas. Tá. Outra situação. Contigo foi encontrada alguma posse? Nesse dia você tinha alguma droga com você? Droga comigo? Tinha não. Tinha não. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar na sua defesa? Não, a única coisa que eu ia falar era isso que eu tinha para falar. O que eu tenho para falar é isso, eu não tenho mais nada para falar. Excelência. O senhor tem algo mais que eu queira falar? Eu, senhor? Não, o que eu tinha para falar era só isso mesmo, e mostrar meus laudos médicos, que eles fizeram comigo aí, ó, que eu tenho laudo médico aqui, que no dia 11, quando eu fui preso, dia 15 que eu cheguei aqui no presídio aqui, eu não conseguia nem andar, não. Eles me levou... Aí o senhor pediu para o seu advogado procurar a corregedoria da polícia, porque isso é uma atribuição ou do advogado ou então do Ministério Público. Isso não compete ao juiz fazer esse tipo de investigação. Sim, senhor, eu só tô alegando isso porque eles falaram que o que eles pudessem me complicar, eles iam me complicar, falando que eu desacatei, falando que eu lutei em luta corporal com o policial. Em nenhum momento eu resisti, não. Tinha mais de 20 polícias dentro da minha casa. Como que eu vou tentar brigar com 20 policial? Eu não sou louco também, não, senhor. O senhor conhece essas moças aqui? Qual? Essas aqui, ó, no vídeo. Minha mãe? Minha mãe? Que é a dona Luzinete. Sim. Eu já fiquei a do meio eu já fiquei com essa menina. E a outra é minha prima. Essa que o senhor ficou aqui não é a dona do carro, não, né? Senhor. Hã? O senhor. Você tem certeza? Sim, senhor. Tá bom, então. Pode encerrar, Luciano. Da senhora aqui hoje. A gente vai passar a realização da sua oitiva, a senhora já conhece a questão do compromisso legal.
Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se for necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Doutor Luciano, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Juliana, a senhora era da SRD na época dos fatos? A senhora participou de algum tipo de investigação em relação a esse caso? Não, eu era plantonista, estava tirando plantão na delegacia no dia dos fatos. Ah, tá. Então a senhora não participou nem da investigação que antes, né, dessa prisão, nem da diligência propriamente dita. Não, participei não. Tá certo. A senhora pode nos dizer qual a participação da senhora nessa ocorrência aqui? O que a senhora visualizou? Sim, eu estava no plantão da delegacia, né, quando a equipe de P35, composta pelo agente César e Diogo, informou que iam apurar uma denúncia, né? Depois de um tempo, eles retornam, conduzindo o Rafael, né, pela prática do crime de tráfico de drogas. O Rafael, ele fica detido na uma das salas, sozinho, e em determinado momento o Rafael começa a... Eu continuo, né, minha atividade no plantão e escuto um barulho vindo da cela do Rafael, um barulho de pancada na parede, né? Então eu me dirijo à cela do Rafael e visualizo ele caído ao chão, com o braço para fora, como se estivesse desmaiado. E aí eu solicito que a terceirizada que estivesse lá no local solicitasse o auxílio dos bombeiros e comunicasse o fato à equipe, que havia retornado, né, para continuar a diligência. Eu fico lá de frente para a cela e começo a chamar pelo nome do Rafael. E aí ele levanta, e aí eu falo, Rafael, dessa forma você vai se matar desse jeito. E aí ele informa, né, eu quero morrer mesmo. A gente, logo em seguida, a equipe de SAMU chegou, realizou o atendimento do Rafael, verificou que os sinais vitais dele estavam estáveis, né, mas que ficasse em observação, se tivesse alguma intercorrência, que a gente conduzisse ele até o hospital de base. A equipe de plantão ficou, né, sempre na cela do Rafael, e ele não apresentou nenhuma situação mais grave. Foi só esse momento que eu participei. Tá certo. Tá bom. Tá, agradeço a colaboração da senhora, não tenho mais perguntas. Obrigada. Defesa. Tenho sim, Excelência. Boa tarde, senhora Juliana, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? É só para complementar o contexto. A senhora estava de voluntária, então a senhora não é da seção ou a senhora não era dessa delegacia? Me desculpe, mas Não eu não sou da entendi. delegacia. Ah, Não sou da tá. delegacia. Perfeito. A senhora chegou a ver alguma filmagem, algum elemento narrado dessa possível traficância, ou a senhora só ouviu dos seus colegas o que eles narraram? Não, eu só estava no plantão e só presenciei esses fatos, né, da questão dele tentar se autolesionar. Só participei desse momento. Eu continuei realizando a atividade de atendimento ali no balcão, né, que tinha outros populares, eu estava realizando atendimento. Tá certo. Ele já era conhecido da senhora mesmo, a senhora sendo voluntária, porque a senhora já tirou outros plantões nessa delegacia, correto? Sim, só que eu trabalhava em outra seção, né, eu trabalhava na seção de maus-tratos animais, uma outra situação. Então, eu não conhecia o Rafael, não. Mas a gente sabe, né, que os Gandas, eles já foram, já tem várias ocorrências, várias passagens lá nessa área, na IP35. Tá certo. Quem foi que falou isso para a senhora ou a senhora viu no próprio sistema? Eu sou policial, trabalhava lá, há 5 anos atrás eu trabalhava lá. Trabalhei 5 anos em IP35. Tá certo. Uma outra coisa que eu queria saber da senhora, a partir do momento que ele chegou na delegacia, algum momento ele ameaçou algum policial, apresentou alguma resistência, deu algum trabalho além dessas autolesões que a senhora declarou? Na delegacia eu não presenciei, né? O que eu presenciei foi ele tentando se autolesionar, só isso. E depois o doutor Ricardo, né, que era o delegado, conversou com ele, né? Tá certo. Ele dar o depoimento dele, para ele ficar calmo, que ele iria dar a versão dele dos fatos. Tá certo. Relacionado ao flagrante em si, a senhora não participou de nenhum ato, né? Não participei. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência, estou satisfeito. Juliana, você falou que já sabia do envolvimento dele, que você trabalhou. Foi dele ou foi da família? Como é que é? Não, que acontece? A gente trabalha lá, eu trabalhava lá há algum tempo, né? Uhum. E a gente tinha conhecimento que tinha na R9,
que é uma localidade lá de Sobradinho 2, tem a gente tinha conhecimento que tinha tráfico de drogas lá e que a família Ganda, que é esse sobrenome, tinha envolvimento, né, em situações criminais, né? Mas o Rafael, especificamente, eu nunca tinha visto, não conhecia. Você teve conhecimento na delegacia, alguém teve conhecimento do fato de que, é porque a denúncia falava que ele estaria utilizando monitorização eletrônica. Não tenho conhecimento. Não, é porque você tem conhecimento que ele tinha sido deferido livramento condicional para ele em 23 do 10 do ano passado? Não. Eu já não Dessa estava na questão minha... de tráfico, assim, alguma coisa nesse sentido? Não, assim. Já estava fora da delegacia, tinha 2 anos. Trabalhava em Pedro. Entendi. Tá, então estou satisfeito. Obrigado. De nada. Até mais. Posso sair? Pode. Obrigado, viu? De nada. Bom dia. Já conhece a questão do compromisso legal. Vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa, e, se necessário, faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia, Diogo, tudo bem? Bom dia. Diogo, o senhor já conhecia o Rafael antes do dia dos fatos, em razão de... Tinha ciência de alguma forma do envolvimento dele com algum tipo de delito? Já tinha sido investigado antes, preso? Eu não conhecia ele, não. Você pode nos dizer o que motivou a diligência dos senhores? Os senhores chegaram a ter algum tipo de informação antes do dia dos fatos sobre o envolvimento dele com algum tipo de delito? Ou foi uma diligência fortuita, ocasional? O senhor me ouviu, Diogo? Repete a pergunta, por favor, doutora. Sim. Final travou. Tá. Os senhores já tinham ciência, de alguma forma, os senhores tinham recebido algum tipo de informação sobre o possível envolvimento do acusado em algum tipo de crime, ou foi uma diligência ocasional? Os senhores estavam passando e viram alguma situação? Ou os senhores tinham já conhecimento de alguma ciência, alguma denúncia, alguma informação de que ele estaria envolvido com algum tipo de delito? Dias antes tinha chegado uma denúncia anônima dizendo que estava ocorrendo um tráfico na residência que ele morava, na R9, Conjunto 9, Casa 31, que fica bem próximo à delegacia, 2 quarteirões. O policial César, se não me engano, ele já conhecia, os outros policiais, o policial César já conhecia ele. Eu não, estava há pouco tempo na delegacia. Uhum. Como diante desses fatos, e como é muito próximo da delegacia, então a gente resolveu fazer uma campana, né? Onde o policial César ficou responsável pelas filmagens e eu fiquei na equipe de abordagem. Foi fácil de identificar ele, porque, se não me engano, acho que ele estava com uma tornozeleira eletrônica. E em pouco tempo o César conseguiu filmar uma situação típica de tráfico, né? Em que as pessoas, o usuário e o traficante, fazem uma troca rápida de objetos. O César passou as características do usuário para nós e abordamos o usuário nas proximidades, com quem foi encontrada uma pedra de crack. Com esse fato em mãos, a gente reuniu a equipe, que inclusive o César participou também, devido ao baixo efetivo, e fomos para fazer a prisão do Rafael. O usuário disse que comprou para nós, que tinha acabado de comprar na R9, de uma pessoa que tinha um apelido de Galeguinho. Quando chegamos próximos do Rafael, ele resistiu à prisão e correu para o interior da casa dele, onde foi preciso arrombar o portão e o Rafael entrou em luta corporal com o policial César. Rafael foi imobilizado e próximo a ele ele deixou cair várias pedras de crack, tentou desfazer de algumas, esfregando elas no chão com a água. E em seguida levamos ele para a delegacia, doutora. Certo. Entre o dia que os senhores receberam a denúncia
O senhor falou que foi fácil identificá-lo porque ele estava usando uma tornozeleira. A denúncia falava em tornozeleira, pelo que o senhor se recorda? Não me recordo, porque eu acho que a denúncia não falava nem o nome dele. Uhum, Recordo. certo. E o senhor ficou na equipe de monitoramento ou de abordagem? De abordagem. Certo. Antes do dia dos fatos, o senhor sabe dizer, ainda que o senhor não tenha participado, se foram realizadas outras campanas, ainda que rápidas, enfim, para averiguar a possível veracidade da denúncia? Não lembro, doutora. Não lembro. Do que o senhor participou só no do dia da prisão. Isso. Uhum, certo. E o senhor, ainda que o senhor estivesse na equipe de monitoramento, o senhor chegou a ver depois a filmagem ou foi relatado para o senhor como foi essa transação entre o acusado e o usuário que foi abordado? O policial relatou para mim. Eu não cheguei a ver as filmagens, não. O senhor se recorda? Foi dentro da casa? Foi fora da casa? Foi possível ver a troca de objetos? Ah, ixi, doutor, se eu não me engano, ele disse que foi fora da casa. Que o usuário segurava uma sacola preta e eles transacionaram na rua. E o usuário Uhum, guardou essa droga na sacola, objeto na sacola. certo. Ok. O senhor disse que o usuário confirmou, né, que havia comprado do Galeguinho. Tá? Ele chegou a dizer para o senhor se ele já havia comprado outras vezes do Galeguinho? Era a primeira vez que ele estava comprando do Galeguinho? Isso, após a prisão na delegacia, ele disse que já tinha voltado lá várias vezes para comprar droga do Rafael. Que depois a gente mostrou foto para ele e confirmou, né, que o Rafael tratava-se do Galeguinho. Uhum. O senhor viu ele olhando essa foto e confirmando esse aqui é o Galeguinho? Não, não vi. Acho que foi o delegado-chefe que fez a oitiva, e eu sei pelo depoimento dele. Certo, ok. E aí, como foi, então, essa abordagem? Os senhores se apresentaram com policiais, ele saiu. O policial César ou algum outro policial, alguém chegou a se lesionar em razão dessa resistência do acusado? Sim, o policial César ele chegou a algumas escoriações, né? Porque acabou que ele teve que aplicar um mata-leão, os dois caíram ao chão. Uhum. Certo. Foi o único policial lesionado? Não, o policial Flaviano também, ele levou uma mordida de um cachorro lá do réu, tava lá na casa. Certo. Essas pedras de crack, o senhor viu elas ao lado do acusado? Ou o senhor chegou depois? Não, até porque a entrada na casa ela foi um pouco complicada, tinha muitas pessoas dentro da casa. Então o policial César ele foi aos fundos, outro policial seguiu ele e eu fiz a retenção das pessoas na sala. Entendi, tá certo. Mas foi mostrado para o senhor as pedras de crack posteriormente. Sim, sim, aí eles saíram do corredor lá me mostrando as pedras, mostrando para a equipe. Certo. O senhor sabe, foram feitas buscas na residência? Foram. Uhum. O senhor sabe o que foi encontrado na residência? Ixi, doutor, eu não lembro se. Não, não lembro. Não lembro se foram só as pedras, se encontrou balança. Eu não lembro. Recorda se nessa diligência houve apreensão de dinheiro? Seja na posse do acusado, seja na casa. Ah, sim, sim. Eu acho que tinha mais de R$ 500 com ele. Com ele ou na casa? Se não se Não recordar, me, você não precisa responder. não me recordo se foi com ele, se foi algum objeto dele. Uhum. O senhor se recorda se ele declinou? Qual seria a possível origem lícita desse dinheiro? Eu não lembro dele falar nada pra gente, não. Ele falou alguma coisa sobre o tráfico, sobre a venda e sobre a posse da substância entorpecente na residência? Não, não, não. Não lembro de ter. Não conversei com ele lá. O senhor chegou a tomar conhecimento se ele continuou realizando algum tipo de resistência em relação à atuação da polícia, através de palavras, algum tipo de ameaça, algo dessa natureza? Inicia a pergunta de novo, doutora. Eu perdi aqui o começo. Certo. Se o senhor tomou ciência, se ele continuou realizando algum tipo de resistência à atuação policial posteriormente, seja através de ameaças, palavras ou algum outro tipo de imposição física? Doutora, posteriormente, né, que ele foi conduzido à delegacia e quando chegamos lá, ele estava machucado na cela. A policial Juliana, que fazia parte do plantão,
relatou para nós que ele estava se autolesionando lá, acho que ele bateu a cabeça na parede e dizendo que ia se matar, e estava meio que caído no chão. Tivemos de chamar o bombeiro para poder fazer atendimento dele, mas depois parece que ele ficou bem. A policial Juliana não participou da diligência fora da delegacia. Ela visualizou apenas esse momento? Ou ela participou da E diligência fora? Diogo? Sim, o senhor ouviu minha pergunta? Ai, O senhor ouvi. ouviu? Sim, e Não, ela participou da ela diligência fora? não participou, não. Tá certo, então. Tá bom. Tá, não tem mais perguntas. Satisfeita. Obrigada. Defesa. Sim, excelência. Bom dia, policial Diogo, tudo bom? Bom dia. A doutora até tinha perguntado uma situação para o senhor e o senhor respondeu com outra resposta, não a pergunta. Eu vou até refazer a mesma pergunta que a promotora fez. Em algum momento, após a contenção do acusado, ele chegou a ameaçar a equipe? A pergunta foi essa. Só eu não lembro. Acho que não ameaçou, não lembro. Tá certo. Queria saber do senhor também outra situação. O senhor falou que ele teria entrado em luta corporal com o policial. E aqui eu queria que o senhor me confirmasse. Ele chegou a entrar em luta corporal ou ele só chegou a empurrar o policial? Rapaz, como foi o policial César que foi ao fundo e teve que imobilizá-lo, eu não vi toda a luta lá. O que aconteceu? Tá me Estou te ouvindo? ouvindo. Pode falar perfeitamente. O que aconteceu é que ele resistiu e o policial César imobilizou ele. Os dois caíram ao chão e foi isso. Então não chegou a ter luta, porque tem uma diferença entre ele apresentar uma resistência e tem uma diferença entre, de fato, ele tentar desferir um golpe, um chute, alguma coisa contra o policial. Por isso que eu estou perguntando para o senhor se, de fato, ele chegou a agredir o policial, que na fala inicial do senhor, o senhor falou que ele tinha chegado a vias de fato. A partir do momento que você tem que mobilizar alguém é porque ele resistiu, né? Não, a minha pergunta não foi essa, Agora, o doutor. que é luta corporal, não vou entrar nesses Doutor, detalhes, não. Cada um acha tem que é um o seu. conceito jurídico, o senhor está fazendo a pergunta, ele está respondendo. Cabe ao senhor, nas alegações finais, Perfeito. argumentar. Aí não dá para ficar Perfeito, excelência. fazendo perguntas à testemunha até ela responder o que o senhor quer ouvir. Perfeito, excelência. Dando continuidade aqui nos questionamentos, o senhor falou que só participou da equipe de contenção, correto? Isso. O senhor chegou a verificar se no momento lá dessa contenção tinha mais alguém na casa? Tinha muita gente na casa. Era Tava, familiares? Tinha alguém nesse momento comprando? Quem que seriam essas pessoas, o senhor sabe dizer? não, tava a irmã dele, eu acho que tinha uma namorada dele, o irmão. Eu não lembro. Era muita gente lá, eu não lembro. Mas Certo, tinha lá familiares deles e amigos deles lá. Amigo, não sei. Acho que eram irmãs, companheira dele, tinha criança. tá certo. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor chegou em algum momento a verificar, a ver de fato essa traficância ou de fato só foi falado para o doutor? Quem viu foi o policial César. Ele filmou e ele relatou. Eu não vi o vídeo depois. Tá? Então, todas as impressões que o senhor está dizendo, ou o senhor leu ou o senhor ouviu de terceiro, então. Tirando o E, momento da abordagem que o senhor participou. isso. Tá certo. O senhor sabe dizer quem foi que filmou essa movimentação? O policial César. Tá certo. Sem mais perguntas, né? Estou satisfeito. Obrigado. Bom dia, Diogo, tudo bem? Bom dia. Diogo, você lembra detalhes de como foi a abordagem desse usuário? Você participou? Lembro, essa eu participei. Você lembra o que tinha com ele, o que foi encontrado com ele?
uma pedra de crack na sacola que ele carregava, uma sacola preta. Você lembra a quantidade dessa pedra de crack? Ai, com certeza não. Acho que era uma pedra, mas eu não tenho certeza. Mas era grande, era pequena, não? Era pequeno. Era pequena. Você chegou a participar lá das buscas lá na residência. Você disse que foi encontrado dinheiro. Você lembra quanto foi? Mais de R$ 500. Foi mais de R$ 500. E como é que estava esse dinheiro? Ele estava onde? No bolso dele? Onde é que estava? Eu não lembro, não fui eu que peguei o dinheiro com ele. Não lembro se estava com ele, se estava em objetos dele. Não, você lembra se foi encontrado balança? Não lembro. A droga que foi apreendida com ele, ela tava onde? Ela estava no chão, próximo a ele, lá onde ele resistiu à prisão, que ele tentou jogar fora e destruir algumas. E só tinha essa droga? Tinha mais alguma coisa na residência? Se não me engano, de droga, acho que tinha só essas. Então a droga que foi encontrada com ele era a droga que foi encontrada na residência, era a droga que estava na mão dele e que ele jogou ao chão. Eu não tenho certeza, assim, que for lá, porque na hora que o César abordou ele para imobilizar, ele jogou elas ao chão. Não sei se estava na mão dele, se estava no bolso dele. Eu não lembro. Você disse que teve a campana, né? Que vocês chegaram a visualizar e a filmar essa troca de objetos. Foi falado para você se durante quanto tempo durou isso? Não falou, não. Geralmente é muito rápido, né? Eu não sei, não. Você não sabe? Se demorou muito tempo, já que era próximo, né? E da onde era, de que lugar que era essa filmagem? Se era da rua, se tinha alguém na frente da casa filmando? Quem filmou foi o César. Ele estava na rua filmando. Aí o que o César disse para mim é que o Rafael ficava na rua, entrava na casa, saía. Já sabíamos que ele morava lá. Satisfeito, excelência. Obrigado, Diogo. Há quanto tempo você trabalhava na delegacia lá? Há pouco tempo? Fazia menos de 6 meses que eu trabalhava lá. Uhum. O senhor trabalhava em qual seção? Na repressão às drogas. Durante esse período, foi ouvido alguma coisa a respeito do acusado? Não estou lembrado, não. Porque na denúncia, ela não dá informação sobre a pessoa que estaria praticando lá a traficância. É porque o César até colocou no depoimento dele aqui o seguinte. Cadê? No dia 11/12, o depoente e sua equipe iniciaram um trabalho de averiguação quanto à denúncia de COI 24.227/2023, que informava sobre o tráfico de drogas cometido por Rafael Ferreira Ganda, o Galeguinho, em frente à sua residência, na AR9, Conjunto 9, Casa 31, Sobradinho 2, nas imediações da 35ª DP. A SRD já realizava esse trabalho de combate ao tráfico de drogas nas imediações da 35ª há alguns anos, a exemplo da ocorrência 3462/2022 e inquérito policial 902/2022. Diante do contexto exposto, o depoente narra que integrava a equipe de filmagem. O senhor recorda se essas duas ocorrências diziam respeito ao acusado? Não recordo. Foram feitas campanas quantos dias antes dessa situação da abordagem? Excelência, eu não sei. O dia dessa abordagem foi a primeira que eu participei. Eu não sei se outros policiais da equipe fizeram a campana depois, eu não estou lembrado. Que nem sempre a gente
Às vezes o policial da seção ele tem autonomia para agir, chamar outro colega para fazer. O César provavelmente já conhecia ele, que trabalhava lá há anos, né? Essa campana o César fez aonde? Essas filmagens. Ixi, doutor, eu não lembro se ele ficou na rua ou se ele ficou num estacionamento da padaria, porque as duas davam visões para ele lá. Mas o local exato eu não lembro onde ele ficou, não. E o que é que o senhor fez mesmo nessa situação aí? Eu fiquei na equipe de abordagem, para abordar usuários. E quantos usuários foram vistos? Oi. Quantos usuários foram vistos no dia? Tá sem áudio. Agora voltou, estamos escutando? Sim, então. Qual foi a pergunta? Quantos usuários foram vistos? Nossa. Não lembro, doutor. A gente conseguiu pegar um só, mas o César, se não me engano, ele falou demais usuários. Mas nós não conseguimos abordar. O usuário falou alguma coisa a respeito de há quanto tempo comprava droga, se reconhecia ele ou não? Ele disse que conhecia ele por Galeguinho, foi identificado lá pelo delegado-chefe, né? Mostrou foto para ele, confirmou que era o Rafael. Foi o senhor que abordou ele, não foi? Oi? Foi o senhor que abordou o usuário? Sim, abordei, mas não fui eu que fiz a oitiva, né? Levei para a delegacia, conduzi ele lá, para lá. Aqui o senhor abordou ele, fez a busca, achou droga. Sim. Deve ter perguntado a ele onde ele comprou, de quem comprou. No momento é rápido, excelência. Ele falou, comprou onde? Aí lá na rua ele não fala, né? Na delegacia, ele, na oitiva, na hora que a gente leva tudo, ele costuma falar depois, né? Mas ele disse pro delegado lá que comprou lá mais de 15 vezes. Tinha alguém mais lá vendendo entorpecentes, sabe dizer? Então disse que tinha muita gente na casa, né? Tinha, mas era crianças, adolescente. Ele era o mais velho da casa lá, se não me engano. A mãe dele não estava no momento. E foi apurado se tinha alguma namorada, alguém lá, alguma coisa assim desse... Eu acho que tinha ouvido lá que era companheira dele, mas das palavras dela, né? Mas ela não foi vista pelo César fazendo... Segundo o policial César, ele não viu ela fazendo negociatas lá, não. Porque, salvo engano, o policial César falou que a droga era comercializada em cima do carro dela e tudo, essa questão toda. Aí eu não lembro, aí é o dele, né, doutor? Mas vocês atuavam em equipe, trocando informações. Isso. Tá bom, obrigado. Nada. Bom dia. A gente vai dar início à audiência, iniciando pela audiência, pela auditiva da testemunha César, que vai ser ouvido na condição de testemunha compromissada, na forma da lei. E, dessa forma, eu passo a palavra ao Ministério Público, na sequência, à defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final. Luciano, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, César. Tudo bem? Bom dia, doutora. Tudo certo. O senhor já conhecia o Rafael Ferreira Ganda antes do dia dos fatos? Não. Não? Certo. E os senhores receberam algum tipo de informação anterior sobre o possível envolvimento dele com o tráfico de drogas ou foi algo realmente eventual essa prisão? Não, nós recebemos uma denúncia no sistema de COI dias antes, falando que o Rafael Ganda estaria traficando ali nas imediações da delegacia. O endereço ali é uma rua que fica de frente para o prédio da delegacia, tanto que as imagens foram produzidas do segundo andar da delegacia. Alguns dias depois da denúncia, nós fizemos algumas diligências, eu e outros colegas... Luciano, desculpa, que imagem, César?
Nós fizemos imagens de câmera foram anexadas no procedimento, não foram, doutor? Eu li o vídeo do processo agora, eu não vi, não. A senhora viu, doutor Luciano? Também não vi, não. É porque é uma situação bem recorrente nas delegacias, as SRDs fazerem menção a existência de filmagem. Essas filmagens, dificilmente elas estão no processo. A gente tem que ficar pedindo isso durante a audiência. Então, eu acho interessante até o agente ele se certificar disso, porque é o trabalho dele. Pois é, doutor, mas o que acontece? Quando a gente chega lá, a gente apresenta as imagens para o escrivão. Não, eu sei. Mas a questão toda é que isso não compete ao juiz. Isso aí é atribuição do Ministério Público ou das partes querer instruir o processo adequadamente. Estou dizendo que até para a própria resolução do trabalho de vocês, Sim. Vocês certificarem-se isso, porque é uma questão que vem se mostrando muito recorrente. É isso que eu estou falando. E todas as vezes falar que tem filmagem, e a gente começa muitas vezes a instrução, até sem saber disso. Mas, doutor Luciano, você vai tocar a palavra. Excelência, obrigada. César, de fato, essas imagens não estão nos autos, tá? Essas filmagens que o senhor está fazendo referência foram feitas em dias anteriores à prisão ou no dia da prisão? Não, no dia. No dia da prisão mesmo, eu e o policial Flaviano estávamos no segundo andar da delegacia. De onde nós estávamos, nós conseguimos ver o Rafael fazendo a movimentação ali na frente da casa dele. E ele estava, inclusive, utilizando o teto do carro da namorada dele aí para fazer negociação, colocando droga, dinheiro em cima do teto do carro dele. Aí, com isso, nós vimos uma pessoa mantendo contato com o Rafael e vimos a direção que ele tomou. E pedimos a abordagem pela outra equipe que estava ali em solo, né? A outra equipe fez a captura dessa pessoa. A pessoa estava com uma porção de crack, falou que comprou do Rafael. Essa pessoa foi conduzida até a delegacia. Ela falou que comprou várias vezes do Rafael, não foi uma vez só não. Falou que já tinha adquirido dele outras vezes. E com isso nós juntamos as equipes para fazer a entrada lá, a captura do Rafael, né? Na hora que nós chegamos na rua, eu dei a voz de parada para o Rafael, polícia, parado, ele correu para dentro de casa e bateu o portão. Nisso nós arrombamos a porta e ele começou a correr para dentro do lote ali no corredorzinho, foi alcançado por mim, por mais um policial. Nesse momento aí eu fiz a aproximação do Rafael, ele fez a resistência, me empurrou, nós fomos para o chão. No chão eu imobilizei o Rafael, aí realizei o algemamento. Nisso foi chegando os outros policiais e com ele tinha uma porção de crack grande. Ele tentou pisar para destruir a porção de crack, só que nós recolhemos ali ela já toda pisada. Com ele tinha, eu não sei se era com ele ou na casa, tinha valores em dinheiro, mas acho que era com ele. Eu sei que o dinheiro estava ali por perto, ali, porque ele estava negociando no teto do carro. Só não lembro se estava com ele já nesse momento ou na entrada ali da casa. E a gente pediu a condução uma outra viatura da delegacia, né, para conduzir ele, enquanto nós realizávamos as buscas ali, para concluir as buscas na casa dele. Aí realizamos as buscas e quando eu cheguei na delegacia, estava a agente Juliana e o delegado Ricardo, que é o delegado-chefe da delegacia, falou que ele estava se autolesionando na cela. Ele estava batendo com a cabeça dele na parede ou na grade, alguma coisa assim. E esse aí, o doutor Ricardo, pelo que eu fiquei sabendo, teria também filmado esse momento aí, né? Pelo menos foi o que me informaram aí. O doutor Ricardo tinha até filmado e as agentes lá, a Juliana e uma agente administrativa, tinham presenciado isso aí. Certo. César, eu queria mais detalhes sobre essa denúncia anônima que foi recebida no sistema Esconde, né? Essa aqui, ela está anexada aos autos, de fato. Mas o senhor se recorda que elementos que ela dava para os senhores que permitisse que os senhores pudessem identificar a pessoa apontada na denúncia como sendo réu aqui presente? Dava o quê? Dava nome, dava apelido, dava endereço, dava características físicas, dava o quê? Se eu não me engano, dava o apelido dele, que é o Galeguinho. Aí falava assim, não, o Galeguinho está traficando ali na R9 e tal, e o endereço é o dele, né? R9, conjunto 9, agora eu não lembro a casa.
mas a gente se certificou que era a casa dele, que realmente ele tinha saído da prisão há poucos dias e que ele estaria fazendo negociação na frente da casa dele. Dava para ver do segundo andar da delegacia, do prédio ali, da janela ali se eu não me engano, do delegado. Se eu não me engano, do delegado. Dava para ver certinho ali, ele lá movimentando. Certo, então era o endereço dele e o apelido. Isso. Certo. Se eu não me engano, era isso. Certo. E os senhores fizeram diligências antes do dia dos fatos, correto? Fizemos também. E o que vocês puderam observar nessas diligências anteriores ao dia dos fatos? Sempre muita movimentação ali na frente da casa, só que um entra e sai o tempo todo do portão e uma movimentação muito rápida, porque como era um local de venda de crack, ali dá muita gente, assim, geralmente o local que vende crack é muita gente batendo, saindo, então era uma movimentação muito rápida ali. Entendi. Então, nesses dias anteriores, o que os senhores verificaram foi a transação sendo feita no interior da residência. Em nenhum momento os senhores viram fora da residência? Não, nós vimos movimentação de gente fora, dentro, aquela alternância, assim, que nem nós vimos no dia também. Tinha hora que ele estava ali dentro, aí alguém batia, ele saía. Tinha hora que alguém batia e entrava. Então, era uma movimentação muito rápida, de várias formas. Certo. E no dia dos fatos, então, o senhor já disse que houve filmagem. Quem ficou responsável pela filmagem? Foi eu e o Flaviano, o agente Flaviano. Certo. Os senhores teriam ainda acesso a essas filmagens para fazerem a juntada nos autos? Pois é, eu acreditava que estava juntada. Eu sei que a imagem ficou com a qualidade um pouco escura, mas dava para ver a movimentação certinha. Eu posso ver com o Flaviano se ele está com ela disponível, o que houve. Porque até está mencionado, né? Falando que uma equipe estava de monitoramento, outra estava de filmar, outra de abordagem, né? Está até mencionado no depoimento. Eu estou olhando aqui, realmente está dizendo que houve filmagem. Pois é. Eu tenho até um adendo para fazer aí, doutora, mas assim, né? Não sei a relevância, mas vou falar, né, o que aconteceu. Logo após a captura, o Rafael me perguntou: foi você que fez a entrada na casa, né? Eu falei: foi. Aí ele falou assim: se você tivesse entrado 10 minutos antes, tinha dado ruim para você, que eu estava armado, e aí a gente ia ver o que ia acontecer. Eu falei para ele: pois é, e a gente ia ver o que ia acontecer. E ele fez essa questão ainda de falar para a equipe que reagiria, né? Certo, mas continuando aqui com a dinâmica no dia dos fatos. Então, os senhores ficaram quanto tempo, mais ou menos, ali em cima da delegacia, realizando esse monitoramento, essa filmagem? Eu acredito que uma meia hora, 40 minutos. Além do usuário que chegou a ser, né, abordado, os senhores viram outras movimentações durante esse período? Sim, várias outras. O que acontece é que a gente tem que escolher quem que vai ser abordado ali para não denunciar que eles estão sendo monitorados. Uma abordagem ali dentro do raio ali deles, eles conseguem perceber e a movimentação cessa, né? Então a gente tinha que esperar o possível usuário sair do raio de visão para poder fazer uma abordagem, né? Sem que comprometesse o resto das diligências. E aí nós fizemos com essa pessoa aí. Tá certo. E como é que foi? Você pode dar maior número de detalhes possível do que o senhor se lembra dessa transação em relação ao acusado e usuário que foi abordado? Teve várias, mas essa aí, se eu não me engano, foi utilizando o teto do carro lá. Se eu não me engano, o carro da namorada dele estava na frente da casa, do outro lado da rua, e aí ele colocava lá alguma pedra, o cara vinha lá e pegava. Colocava alguma coisa em cima do carro, o cara ia lá e pegava. Então, nesse dia, todas as transações que os senhores visualizaram do acusado foi nesses moldes ou houve alguma no interior da residência? Não, eu vi algumas dele passando diretamente, mas sem ser utilizando o carro ali, do outro lado da calçada. Ok. E esse usuário, ele disse de quem ele comprou para os senhores? Sim, disse. Confirmou, falou ele que deu tinha nome, ele deu apelido, ele deu endereço? Como é que os senhores puderam... Eu sei que os senhores viram e capturaram imagens. Isso. Mas eu quero saber o que o usuário falou. Não, o usuário confirmou, falou, não, foi do Galeguinho ali na R9, ele estava, né, com medo de falar, falou assim, não, pô, mas ele vai me ver? A gente falou, não, acho que agora você vai ficar separado. Então. Ele confirmou e falou assim, não, comprei, se eu não me engano, ele falou assim, comprei mais de 10 vezes dele. Você se recorda se ele falou quanto que ele pagou dessa vez? Não me recordo, doutora.
Do valor, realmente não me recordo. Mas, em geral, é 5, 10 reais a pedrinha ali, né? Do craqueiro ali que ele compra na hora, é 5, 10 reais. Certo, ok. E o senhor, ok, o senhor sabe se depois na delegacia, ainda que informalmente, à distância ou por foto, ele chegou a reconhecer o acusado como sendo a pessoa que comprou a droga dele? Sim, eu acredito que sim. E reconheceu ali pro delegado, né? Para ele fazer a formalização ali do flagrante. Tá, mas o senhor não presenciou. Não, não. Esse ato não. Mas para o senhor ou para algum agente, aquela coisa mais informal, foi realizada? Para mim, me falaram que ele reconheceu. Ok. Certo. Aí, na sequência, a abordagem do acusado, o senhor já nos deu aqui Isso. detalhes, né, de que ele correu, etc. Quando o senhor disse que o senhor caiu ao chão com ele, é isso? Foi. O senhor chegou a sofrer algum tipo de lesão? Sim, fiquei com algumas lesões no braço, algumas escoriações na perna. Aí, tanto que eu fui para o ML, fiz o exame. Certo. Ok. Só o senhor que saiu lesionado durante essa abordagem do acusado? Só eu, porque como eu fiz a aproximação, o outro colega ficou na segurança aproximada ali com a arma de fogo, né? Para alguma eventualidade, alguma arma branca que ele puxasse, alguma coisa, eu tinha que ter um colega ali na aproximação, né? Então, quem fez ali o contato físico fui eu, para poder fazer o algemamento dele. Certo. Peço desculpas, eu não sei se o senhor já fez menção, se foi encontrado drogas na casa ou com o acusado? Sim, com ele ali, do lado dele, tinha uma pedra grande de crack. Assim que eu levantei ele algemado, ele começou a pisar, porque na hora eu não percebi que ali era uma pedra de crack. E aí ele começou a pisar nela e ele nos ajudou a achar, né? Ele pisou no que a gente estava procurando. Uhum. Certo. O senhor não viu ele dispensando, o senhor só viu a pedra ao lado dele no momento que ele levantou. Isso, porque quando eu quebrei a porta ali e entrei no corredor e ele estava correndo, ali ele já estava dispensando. E aí eu alcancei ele, minha preocupação primeiro era com ele, né? Com a minha segurança e com ele, com conter ele, né? Uhum. Certo. Em relação ao dinheiro que foi encontrado, o senhor se recorda aproximadamente quanto que foi encontrado no total? Aproximadamente 500 reais. Ele declinou algum tipo de origem ilícita desse dinheiro? Acho que não. A única coisa que ele falou para mim assim foi que reagiria. Foi só isso que ele Se os falou. senhores tivessem entrado 10 minutos antes. Antes, é. Foi só isso. Certo. Tá, sobre a droga, então, e sobre a venda, nada ele falou. Para mim mesmo, não. Alguma coisa. Tá certo. No momento da abordagem do acusado, os senhores se identificaram com polícia? Foi Sim, dado comando de parada? foi Foi feito todo polícia, o ele viu que era protocolo de polícia. procedimento? Desculpa, doutor. Desculpa. Foi Pode feito todo o continuar. procedimento e ainda assim ele saiu correndo. Sim, foi na frente da casa dele. A gente, bora, polícia, parada. Aí ele já saiu correndo, bateu o portão. Ele queria se desfazer ali dos objetos, né? Foi o que ele começou a fazer. Só que a equipe agiu bem rápido para fazer a entrada no instante que ele bateu o portão. Na residência tinha mais alguém enquanto os senhores fizeram as buscas? Tinha familiares, eu não sei se é mãe ou tia, mas tinha uma mulher mais velha que ele, algumas, eu acho que irmãs, né? Tinham deles, mas a família foi assim tranquila com a gente. Não, não, As, não, não não houve teve. qualquer empecilho, Não. né? Ok. Em relação às buscas feitas na residência, os senhores fizeram na casa toda ou os senhores fizeram apenas nos cômodos vinculados ao acusado? Não, fizemos na casa toda. Alguém chegou a dizer se ele estava trabalhando, se ele exercia alguma atividade ilícita nessa época? Não, acho que, eu não sei se é a mãe dele ou é a tia, eu sei que logo em seguida chegou uma senhora de bicicleta lá e ela falou assim, não, nossa, ele acabou de sair da prisão, já está de novo nisso, só comentou isso comigo, assim. Você E sabe qual era o delito anterior dele? eu Em acho que era relação... tráfico também, promotora, se eu não me engano, era tráfico. Ok, deixa eu ver aqui. Tinha cachorro na casa? Tinha. Era um cachorrinho, assim, não era muito grande, não, mas ele avançou no Flaviano quando ele veio fazer a contenção lá da porta. Aí ele deu uma mordidinha acho que se eu não me engano, no calcanhar do Flaviano. É. Tá bom, então, eu vou só insistir então na juntada dessas imagens, se os senhores ainda E tiverem acesso. eu vou falar com o Flaviano, assim que eu puder aqui, eu pego o celular e falo com o Flaviano aqui, para ver se ele Se ainda puder tem. encaminhar quanto antes, tá bom? Tá,
Tá bom, falo sim. Obrigada, César. Agradeço a colaboração do senhor. Obrigado, doutora. Defesa? Tenho sim, excelência. Bom dia, policial César, tudo bom? Bom dia, doutor. Tudo bom? O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Perfeito. Eu vou até peço desculpa, vou tentar não ser repetitivo, mas ficou Sim, ainda algumas dúvidas referentes a essa abordagem, essa situação, então a gente vai tentar esclarecer. pode O perguntar, senhor doutor. falou que estava sendo feito um monitoramento para o Rafael, que o senhor denominou vulgo Galeguinho, que seria a partir disso que os senhores tomaram conhecimento dele, que a residência dele seria na rua da delegacia, né? Que essa filmagem teria feita, salvo engano, a partir do segundo andar. Se estiver errado, o senhor me corrige. Não, tá certo. Quantos dias antes dessa prisão dele ele já estava sendo monitorado? Foi poucos dias, se eu não me engano, 2 dias, porque a denúncia tinha 2 dias. Eu acho que a denúncia foi tipo no dia 9 e a prisão foi no dia 11, alguma coisa assim. Questão de 2 dias. Certo. Nessa denúncia que foi estabelecida, vinha dando só de fato o endereço e o apelido ou vinha falando o nome completo dele? Eu não me recordo ao certo, mas pelo que eu me lembre, era o apelido e endereço. A outra coisa que o senhor falou que ele chegou numa dessas filmagens, dava para ver que ele estava passando objetos em cima do carro dele. Qual que é o carro dele? Não, não é o carro dele, era o carro da namorada dele. Eu não me recordo ao certo se era um Uno, era algum carro assim, algum carro, eu não me recordo ao certo, mas pelo que eu me lembre, seria um Fiat Uno, alguma coisa assim. Então, e quem era a namorada dele? Não sei, não foi qualificada. E como é que o senhor sabe que era a namorada dele? Porque na hora da abordagem ela estava lá chorando, falando que era a namorada dele, que não sei o quê. E ela não foi conduzida porque ela não teve nenhuma ação no momento. Só ele que estava utilizando o teto do veículo e não o interior do veículo. Por isso que ela não foi conduzida. Entendi. E esse carro ele estava do lado de fora da residência? Na rua. Estava na rua, estacionado meio-fio. Certo. Chegou a fazer algum tipo de identificação para confirmar a propriedade, se de fato era dela, até para fazer essa associação, se de fato esse carro estaria vinculado à pessoa de Rafael? Não, para nós não era necessário isso porque não foi utilizado o interior do veículo. Se fosse, nós faríamos a apreensão do veículo, né? Mas não foi, foi a parte externa do veículo, nenhum momento dentro do carro. E só sabíamos porque ela estava lá chorando e colaborou com a gente, então não Tá, fizemos nenhuma perfeito, pesquisa. Tá? perfeito. Outra dúvida que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, por gentileza, é referente a esse usuário. Os senhores falaram que viram vários dias movimentação. Quando o senhor disse movimentação, seria uma entrada e saída dentro da residência, correto? Não só na residência, movimentação de contato com pessoa na frente da residência. Então é aquela coisa assim, um fluxo anormal de pessoas indo e voltando daquele ponto. Mas o senhor não falou que ali já era uma rua denominada do crack, que já era uma região conhecida do crack? Não seria natural essa movimentação? Não, não na porta dele. A movimentação era na porta dele e não ali não é uma Cracolândia. Ali tem pontos específicos que vendem. Naquela rua ali só tinha um ponto dele. Na R9 tem vários pontos, inclusive na R9, a R8, a R11, 7, 5. Eu fiz mais de 20 prisões naquela área ali. A R8, 6, fiz mais de 20 prisões ali. Então ali nas imediações da DP a gente tem um combate intenso. Só que, com relação àquela rua específica ali do Conjunto 9, era a casa dele só que tinha ali de denúncia. Tá, então, só para a gente entender, essa denúncia, então, teria só esses 2 dias, porque antes disso, então, não teria essa movimentação naquela região. A denúncia tinha 2 dias. A movimentação já poderia ter mais dias, né? Mas as nossas diligências partiram a partir dessa denúncia. Entendi. Uma outra dúvida, o senhor falou a respeito desse usuário. Esse usuário em específico que foi parado, né? Os senhores falaram que não pararam até outros usuários, até para, vamos dizer no popular, não queimar ali a investigação. Isso. Esse usuário já era conhecido dos senhores também? Não, por mim mesmo não. Foi feito algum tipo de levantamento para saber se de fato esse usuário teria outros portes ou se era a primeira vez que ele estava sendo conduzido? Foi feita essa Não, checagem? não, com certeza. Toda pessoa que é autuada, mesmo no 28 da Lei de Drogas ou no 33, a gente faz um levantamento prévio aí da ficha dela, né?
Mas agora, eu não me recordo assim, quais seriam os antecedentes dele, ou se ele tinha ou não tinha, porque ali eu fiz eu pedi para a equipe de abordagem para fazer, né, a abordagem desse usuário, e ele foi conduzido pela equipe de abordagens. Eles só me falaram, ó, positivo, aqui estava com uma porção de crack, falou que é lá do Galeguinho. E nós montamos a equipe para fazer a captura do Galeguinho. Então, esses pormenores do usuário, realmente eu não sei, mas com certeza o levantamento foi feito. Era justamente essa posição. Qual foi o momento que os senhores pegaram esse usuário e quanto tempo depois foram ingressar na residência do Rafael? Acho que é questão de minutos, se eu não me engano, 10 minutos, 15. Foi o tempo de organizar as equipes para poder fazer a diligência lá com relação ao Rafael. Você recorda o ponto que esse usuário foi contido, vamos dizer? Já foi já na saída da residência, foi no início da rua? Na saída da residência ou na saída da rua, estaria denunciando a equipe, né? A gente esperou sair do raio de visão. Então, ali não teria como ser dessa forma. Eu dei só a direção que o usuário tomou. Falei, ó, o usuário em direção tal. Se eu não me engano, foi em direção a R8 ou R6, que é abaixo da R9, onde foi feita a captura. Se eu não me engano. Mas como a equipe que fez a captura é outra, aí realmente esses detalhes eu não tenho. Então, eu falo isso para o senhor até para a gente entender esse contexto até do flagrante, porque como ele estava sendo monitorado, os senhores falaram que já estava sendo, eventualmente, ali, tendo essa dúvida se estava tendo ou não, por que que eventualmente não foi feito um pedido de busca, né? Só para a gente entender esse contexto. Porque as SRDs trabalham fazendo observação e diante da observação ali, a gente faz uma abordagem de um usuário, não tem tempo de fazer um pedido de busca, que vai demorar vários dias. Se ele está numa situação que a gente entende flagrância, a flagrância a operação é feita no mesmo dia, com o flagrante, não com mandado de busca. Não, perfeito. Uma outra situação, o senhor falou dessa contenção, né, que tiveram que arrombar a porta, toda a situação. Em algum momento, fora essa questão dele ter fugido, ele tentou bater nos policiais em algum momento? Na hora que eu fiz a aproximação dele, ele resistiu, me empurrou e nós caímos para o chão. Caímos juntos para o chão. Tá certo. Da minha parte, eu estou satisfeito. Vou ver se o doutor Cardoso tem algum outro complemento. Muito obrigado. Tenho sim. Bom dia, César, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? César, eu só queria entender um contexto. Vocês disseram que nessa filmagem, que ainda não foi juntada aos atos, ela vai ter essa movimentação desse usuário que foi abordado? Sim, tem. Tem. Vocês disseram que demoraram aproximadamente 10 minutos, então, da gravação do vídeo até a interceptação da equipe na casa do acusado. Aproximadamente, doutor, porque isso aí é o seguinte, enquanto a gente está nas diligências, eu não fico calculando exatamente ali quantos minutos. Ali na nossa percepção de coisas correndo ao mesmo tempo, eu falei, foi logo em seguida, fizemos a captura e logo em seguida pegamos o usuário e logo em seguida fizemos a diligência atrás do Rafael. Se eu não me engano, até nós saímos logo em seguida, só que o Rafael entrou para casa, nós esperamos ele sair de novo para a rua. Então, alguns minutinhos nós ficamos ali esperando ele sair. A hora que nós vimos ele na rua, nos aproximamos e demos uma voz de parada de polícia. E durante o cessar da gravação, até a equipe chegar, chegou a entrar mais alguém na casa? Aí realmente eu não sei, porque nós já estávamos na diligência de fazer a captura do Rafael. Então, ali já não estávamos mais fazendo um monitoramento ali lá de cima. Nós descemos, então, um momento ali, nós perdemos aquele contato ali que eu estava tendo. Para eu poder fazer a entrada na casa, eu saí do ponto de observação. E nesse momento aí eu não tenho como dizer. Outra coisa, a denúncia do Discord, ela pontualmente, tá? Ela descrevia o número da casa, não, ou só o conjunto e a rua? Doutor, realmente os pormenores da denúncia, eu não lembro todos. Nós fizemos a juntada dessa denúncia aí no PJE. Agora, se fala uma coisinha a mais ou outra, são muitos flagrantes que eu faço aí, né? Inclusive 2 por semana. Então, eu não lembro de todos os detalhes, não. A denúncia falava sobre o Rafael. Agora, o jeito que falava, os pormenores, não tem como a gente lembrar, não. Eu perguntei isso porque eu queria saber qual foi o critério para identificar que o Galeguinho
seria o Rafael? Seria pela qualificação das características físicas, seria isso? Eu não me recordo ao certo qual foi os critérios. Pelo que eu me lembro, tinha um apelido e tinha o endereço. E nós fizemos a associação disso, apelido e endereço. Mas depois da movimentação e captura do usuário, o usuário confirmou para nós que seria ele. Então, ali se confirmou. Numa abordagem do usuário, nada ainda está 100% nítido. Então, nós fazemos uma averiguação ali e depois que nós saímos para a captura. Tudo bem. Satisfeito, Excelência. Obrigado. César, a denúncia que você fez referência foi essa aqui, você recorda? Olha, doutor, acredito que sim. Está um pouquinho difícil de ler, mas acredito que sim. Era uma denúncia só, doutor. Pode subir um pouquinho, doutor? Ah, isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. Tem mais detalhes aí, porque não tem como eu lembrar de tudo. Realmente estava falando assim, situado A tal. pessoa denunciante nos informou acerca do suposto tráfico de drogas, relatando-nos fatos da seguinte forma: tráfico de drogas com tornozeleira, situado no AR9, conjunto 9, lote 31, faz a venda de drogas e usuários usam drogas nas portas de toda a vizinhança. É isso mesmo. Essa denúncia é do dia 9/12. Isso. Diferentemente do que você falou aqui, não tem o nome do suspeito aqui de estar praticando a traficância. Como que vocês chegaram na pessoa do acusado? Doutor, como eu falei, né, são muitos pormenores e como a gente faz as reuniões ali para falar, tem essa denúncia, endereço tal, aí provavelmente nós chegamos no nome do Galeguinho por informações ali, né, dos outros agentes. É porque essa informação ela acaba sendo, tem muita relevância, porque na denúncia não tem a pessoa e essa denúncia ela é do dia 9/12. Isso. Ela foi registrada às 17h17. Aí a doutora Luciana perguntou a respeito de outras diligências. Sim. Elas foram feitas quando, como? Doutor, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, mas é porque como ali tinha a facilidade de ver pela própria delegacia, a gente logo em seguida fez essa diligência. Não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia. Mas a questão ali, doutor, a abordagem dele foi no dia 11 de dezembro. Isso. Aí foram feitas diligências, como você disse que ficava na janela da delegacia, nunca tinha sido visto nada nesse sentido? Antes disso, o senhor pergunta? Uhum. Não, porque antes disso, doutor, realmente assim, a nossa sessão é no andar de baixo. A SRD fica no andar de baixo. Não estou nem falando da SRD, estou dizendo de alguém ter visto isso pela janela, entendeu? Não, nunca ninguém nos comentou sobre isso. Porque como é a movimentação de pessoas, eu acho que quem não é da sessão de drogas, muitas vezes nem passa pela cabeça disso, de ficar, ali tem tal. E realmente, ali eu acho que era só pela janela do delegado. Como o delegado tem muitas outras coisas para fazer, como tocar inquérito, acho que acabou que ele também não viu isso ainda, não? E essas imagens e aquelas estão, porque como elas foram feitas referências a elas passam a fazer parte do processo. Sim, doutor, com certeza. Eu vou fazer o contato aqui com o policial que estava comigo no dia para ver o que aconteceu. Porque eu nem sabia que não tinha juntado. Para mim estava tudo certo que estava juntado. Agora, a questão do endereço, doutor, é porque era exatamente o endereço que a gente viu a movimentação e que a gente entrou. É esse endereço que está aí na denúncia, viu?
inclusive. O senhor, assim que eu souber aqui, falar com o Flaviano, eu posso dar mensagem aí pro colega que cuida aí do WhatsApp da É vara? porque a gente precisa disso para poder interrogar o réu. Tá. Eu vou ver agora. Aí, enquanto faz oitiva dos outros colegas aí, se eu conseguir, Uhum. Tá bom, agradeço, obrigado. tá bom? Chegou no PJE, eu fiz um envio aqui, mas é que eu nunca tinha feito do PJE. Chegou sim. Chegou? É porque eu liguei para um Uhum. escrivão para ele me dar um assessoramento remoto aqui. César, Sim, doutor. considerando que as suas declarações foram prestadas sem que os vídeos fossem apresentados, Sim, entendi. eu vou realizar a sua inquirição aqui, como testemunha do juízo, Sim. mas, de qualquer forma, eu vou passar a palavra para o Ministério Público inicialmente. Doutora, tem perguntas a fazer? Sim, excelência, tenho sim. Agradeço. Eu vou pedir, Luciano, passa a mídia novamente aí, para o policial César poder verificar. Ok, só um minutinho. Excelência, eu já poderia ir fazendo as perguntas para ele à medida que Pode, doutora. Tá bom, tá, obrigada. Certo. César, tem um casal aqui à direita e uma pessoa ao lado. Você pode escrever quem aqui? Se eu não me engano, o casal é o Rafael Ganda, que está manipulando aí a substância na mão dele, e a menina seria a namorada dele. Esse menor aí, se eu não me engano, é irmão dele, alguma coisa do familiar. É familiar dele, alguma coisa assim. Não sei se é sobrinho, alguma coisa. Esse não é usuário, então. Não, não. O carro era um Fiat Palio. Eu falei Uno, eu não lembrava direito, é um Fiat Palio. Essa pessoa saindo de boné tem alguma relação com a situação? Não. Esse é o usuário. Esse aí, ele tá com a sacolinha preta. Eu até falei isso, falei, é o usuário, sacolinha preta saindo. Retorna novamente o vídeo aí, só para a gente ver. Mas tá difícil de ver aqui. É o Rafael aí e a namorada, né? Uhum. Tá, e é o usuário. Eu achei que tava mais baixinho, achei que era... É porque tem um vídeo aí que tem um menorzinho que é familiar, chega com a Está bicicleta. passando algo, né, pro acusado? Isso, Não, esse é o do usuário. É porque vai ter outro, que é do menor que chega de bicicleta, se eu não me engano, que é da família, entendeu? Esse Certo. é Então, o usuário mesmo. a transação não foi feita em cima do capô do carro, como o senhor viu a primeira dimensão, né? Então eu confundi com outra, excelência, porque tinha várias no capô do carro. É porque tem tempo a gravação, e aí a gente estava vendo vários momentos lá em cima. Esse aí é o usuário, tanto que eu falei o seguinte, usuário com a sacolinha preta. E esse foi um dos critérios que ajudou a achar o usuário quando ele saiu da zona de visão. Certo. Ok. Porque eu enviei os vídeos aqui, eu nem parei para ver. Eu simplesmente vi eles aqui no PJE e mandei. Uhum. É isso mesmo. Tem outro, não tem? Vai aparecer uma outra transação do outro lado do carro? Esse outro que vocês tentaram pegar? Deixa eu ver, doutora. Isso aí. Esse aí... tá vendo que nesses momentos eles utilizam o capô do carro, o teto do carro, por isso que eu falei do teto do carro. É porque como são vários momentos e a gente produziu imagem em algum deles, aí acaba confundindo qual momento foi o teto, qual não foi. Mas era desse jeito aí que a maioria das transações estavam sendo feitas, utilizando o teto do carro.
O acusado está na esquerda ou está na direita, ali em cima do teto do carro? Quem é o Está usuário? na direita, o acusado está na direita, em cima do teto do carro, aí, ó, com as mãos em cima do teto. Certo. Esse que Ó, pega alguma coisa agora é o usuário? É outra pessoa, não foi qualificada ela, porque o único que foi qualificado é o que saiu com a sacolinha preta, que foi exatamente o que eu falei. Ó, possível usuário saindo com a sacolinha preta em direção, se eu não me engano, a R6. Aí ele pega realmente algo em cima ali do teto do carro. Esse aqui vocês E nem tentaram abordá-lo ou houve tentativa? ele não saiu para uma posição que era possível pegar ele. Aí, desse jeito, a gente achou melhor só produzir a imagem. É, da bicicleta, exatamente. E eu acho que tem mais um, não tem não? Acho que só são esses três, né? Esses três foi o que você me enviou, César. Ah, tá. E tem mais um dele da droga no chão, não tem? Que ele pisou na droga e tal, não tem? Não sei. Só tem esses três aí. Uai. É porque realmente eu nunca fiz esse envio aqui. É a primeira vez que eu. No WhatsApp, Se você esses três, tiver né? aí, você encaminha para o Luciano, que ele coloca aqui no. Tá. Mas, doutor, pede para o Luciano dar. Luciano, se puder dar uma olhadinha no PJE, não foi mais um? Eu acho que esse aí foi o que está no WhatsApp, não é? Isso, é do WhatsApp. No PJE, tem como você dar uma olhadinha se tem um diferente? É porque eu tentei enviar pelo PJE, eu não sei se chegou ali certinho. Eu fiz uma correria para poder chegar aqui na delegacia agora a tempo, para poder a audiência não parar. Pelo que eu estou vendo aqui, eu só vi juntada de três. Eu não sei Pois se... é. Mas eu tem acho um que mostra alguma coisa no chão aqui. Isso, esse aí. Esse aí, o do chão. Esse aí foi o momento que ele pisou no crack aí e a gente fez o recolhimento da substância. Aí, ó, o resto dela, que ele saiu arrastando o pé para que a gente não pegasse. Só que a gente ainda conseguiu recolher e botar na sacola. Excelência, eu não estou conseguindo visualizar aqui, não. Doutor, tá no PJE. Esse outro é do mesmo caso? É do mesmo dia. É do mesmo dia, porque agora para... Parece outro ângulo ou não? Eu acho que é o Rafael, eu acho que é o Rafael aí. É difícil de dizer. Os outros dois é certeza que era ele. Excelência, parte do Ministério Público, eu não tenho mais perguntas. Hein, doutora? O que eu falei sobre o teto do carro é que a maioria das vezes ele estava com as mãos em cima do teto do carro. Era isso que eu queria dizer. A segunda transação a gente vê bem, mas a do usuário que foi abordado não foi assim. Porque como tudo é dinâmico ali, a gente acaba confundindo ali. César, essa filmagem aqui é da onde? Esse é do interior da residência, quando eu alcancei ele no corredor entre a casa e o muro da casa, quando ele tentou desfazer da pedra de crack para que a gente não tivesse a apreensão do entorpecente. Esses aí são resquícios de crack no chão. Logo depois, antes disso, a gente recolheu a pedra de crack que foi apreendida aí no inquérito, né? A defesa tem perguntas? Tem sim, excelência, que meu caiu aqui, eu estou no lobby, vou fazer pelo do doutor Aldênio aqui, está no mesmo ambiente já. Eu gostaria só que um esclarecimento do doutor César, até porque foi relatado aqui no próprio depoimento dele também, como eu estava no lobby, não sei se já foi respondido, então até já peço desculpas. O senhor disse que as filmagens seriam da delegacia, pelo menos em todas as filmagens que foram juntadas aqui, eu não consigo visualizar que essas filmagens teriam sido feitas do alto. Tá? Pelo menos a impressão que eu tenho é que seriam ou do início da rua ou bem próximo. E eu também não consigo visualizar
o rosto, né, da pessoa que estaria ali envolvida. E, mais uma vez, eu gostaria desse esclarecimento do Dr. César. Se, de fato, foi feita filmagem da delegacia, e se sim, aonde que estão essas filmagens? E, segundo, nas filmagens juntadas, como ele consegue identificar a pessoa de Rafael? As imagens foram feitas do segundo andar da delegacia. Como a rua da R9 ali tem uma angulação para cima e é feita uma aproximação pela lente objetiva da câmera, dá a impressão que ela está mais ou menos no mesmo ângulo. Mas foi feito do segundo andar da delegacia. Aqui só tem 2 andares. E é de onde a gente fez, da janela ali de cima. Tá certo. O senhor também falou que tinha um outro... É porque o Diogo falou que o senhor teria feito as filmagens do estacionamento da padaria, que ficava bem próximo. Da padaria, não. Da padaria fica bem... É do lado, mas não teria como eu fazer ali pelo estacionamento da padaria. Fica do lado aqui. É só o esclarecimento desse ponto. A padaria é do lado. Só que do lado ali, a gente não fez as imagens da transação, porque a gente não tinha visão. Aí eu e o Flaviano subimos. O Diogo não estava com a gente. Aí, como a gente estava procurando os ângulos melhores para poder fazer filmagem, eu e o Flaviano que subimos. Tá. Outra coisa, doutor, que eu queria que o senhor nos esclarecesse, o usuário ele deu a característica de galeguinho. Como os senhores conseguiram identificar nesse vídeo quem era galeguinho? Com todas as vênias. Como a gente já estava vendo ele ali, a imagem às vezes não fica boa, mas a nossa visão ali de testemunha policial, nós sabíamos quem era. Na hora que ele saiu ali do mesmo local que ele estava entrando e saindo, eu mesmo fui fazer a captura da pessoa. Então eu sabia que era ele. Na hora que eu dei a voz de parada, ele correu para dentro, não obedeceu. Fizemos adentramento, ele estava com a droga, estava com valores, e aí ele foi levado para a delegacia. Na delegacia, o usuário confirmou que era ele. Tá, outra questão que eu queria que o senhor me esclarecesse. Ele já era conhecido do senhor, né? O senhor já fez outra abordagem? Não, eu falei que não. Não, eu falei que não. No início do meu depoimento, eu falei que eu não conhecia ele antes do dia que eu o prendi. Eu conhecia algumas outras pessoas e tal, da R9, mas ele mesmo não. Entendi. É que se eu tiver até escutado errado, doutor Paulo, só até me desculpe, mas teve que ver também um outro policial que disse que não só a família Ganda, como também ele já seria conhecido da região. Por isso que eu estou perguntando. A família Ganda, sim, mas ele não. O que foi dito pela policial Juliana foi que ela já teria trabalhado na delegacia uns 5 anos atrás e ela teria ouvido falar sobre a família Ganda. Perfeito. A última pergunta que eu tenho para o doutor César é só relacionado, né, mais uma vez, ao carro. Se eu não me engano, o senhor narrou que seria um Uno Palio. O senhor continua confirmando essa informação ou pelo vídeo o senhor faz? Doutor, ele fez até a referência de que ele achou, eu me enganei. Eu disse que era um Uno, mas era um Palio. Está lá o Palio, doutor. Assim, Perfeito. Eu vou passar para o doutor Aldênio aqui ver se ele tem mais algum complemento. Eu estou satisfeito. Está sem áudio. O microfone, por favor. Bom dia, César, tudo bem? Bom dia, doutor, novamente. César, eu queria que você confirmasse para mim o seguinte, eu vi os 2 vídeos aqui, tem um que até parece que a câmera está numa posição mais alta, né? Eu acho que é o último vídeo do ID. Ela até parece que está de uma posição mais alta, mas me corrija se eu estiver errado, tá? A impressão que eu tenho é que são pessoas distintas, tá? A pessoa que está no segundo vídeo e no terceiro vídeo do primeiro vídeo. Você confirma isso para mim? Doutor, eu não consegui nem entender o que foi que o senhor falou aí dessa pergunta do senhor. Você pode ser um pouquinho mais claro? 3 vídeos, Excelência. E aí sim, tudo bem. Tem um que é um corredor. Aí, tudo bem. Eu só queria que você esclarecesse que um de um vídeo, do outro vídeo, ficou meio... a pergunta é, porque eu tive a impressão que são pessoas distintas do terceiro vídeo. Dos 2 vídeos. Eu queria que ele confirmasse se são ou se são a mesma pessoa. Doutor, são pessoas distintas. Um vídeo ali não foi abordado uma pessoa e no outro foi abordado. O que acontece ali? Como foram feitos vários momentos de vídeo, a maioria da nossa observação foi feita ali em cima, ali, no segundo andar da delegacia, que tem uma angulação ali para a rua ali. Já ali embaixo, ali, quando a gente se preparava para fazer a entrada, o Flaviano fez outros vídeos ali no andar de baixo. Agora,
tem uma farmácia aqui na frente da delegacia. Do lado da farmácia tem um beco. O beco dá de frente para a rua do Rafael. É realmente assim, a rua de frente para a delegacia. E tem esse bequinho aqui. Se alguma imagem foi feita ali no beco, ali seria no momento só que o Flaviano fez, que eu já estava me preparando ali para juntar com a equipe, alguma coisa assim. Mas a parte aqui do beco, eu ainda estava com ele perto, mas foi ele que fez a filmagem. A parte de cima eu estava o tempo todo junto. Se tem alguma angulação que o senhor falou que é diferente, é por conta disso, é a questão do andar. A gente desce aqui, do lado da farmácia tem acesso ao beco. E do lado de cima, na janela do delegado, a gente tem angulação de cima. Mas é a mesma linha, é a reta, mesma reta. Sem mais, excelência. César, Diga, doutor. que horas vocês começaram a fazer essas gravações? Porque começaram, como se está dizendo, no segundo andar. Isso, foi primeiro no segundo andar. Aí depois... Depois a gente... Eu não me recordo ao certo ali que momento Então, a gente desceu. Compartilha só aquelas duas da rua aí, rapidinho. Essa é a primeira gravação, a do... Que aparece o usuário. Essa aí. Ela foi feita onde? Agora eu não tenho certeza se foi do andar de cima ou se foi do andar de baixo. É porque ela está bem direta. Parece baixo, é. Parece baixo. Eu não lembro, porque a gente também fez gravação do beco, né? Do beco ali a gente também fez E a outra, gravação. Luciano, pode passar para outra, até para acelerar. É. Acho que essa foi do beco. Eu estava ao lado do Flaviano aí. E essa outra? Essa eu não tenho certeza se foi do beco ou foi de cima. Porque Ela o andar parece ali... ser de baixo. Até pela a película, linha. parece que tem um escurecimento da lente, né? Não, esse aí foi do beco dentro da viatura. E as Do beco. outras, você disse que tinham sido feitas diligências em dias diferentes. Tem filmagem dessas diligências do dia... No caso do dia anterior, né? Porque É do dia anterior. É porque foi dia 9, às 5h17 da tarde. Essa aí. Doutor, eu acho que não foi feito filmagem do dia anterior. Foi feito só observação. Outra questão seria a respeito desse usuário. A abordagem dele foi feita por quem? Na hora que o Flaviano me passou as características dele, aí eu fiz o acionamento da equipe, né? Se eu não me engano, era o Diogo... Eu não sei ao certo qual outro colega. A abordagem foi só em razão do saco preto? Porque não dá para ver característica nenhuma lá? Não, dá para ver que é como se fosse uma blusa branca com preta e uma sacola preta na mão. Eu me lembro que eu até passei assim, falei, o possível usuário... Não, é só por causa de vestimenta, não tem nenhuma... Não, eu passei mais a vestimenta que era para localizar ele fácil. Falei, uma sacolinha na mão. Aí fui eu que passei para as equipes. As equipes foram atrás dele, pelo que eu sei, localizaram ali na R6 a R8. Que é perto ou é longe do local? Mais ou menos uns 300, 400 metros, mas é saindo do raio de visão, porque vira a esquina, dobra um pouquinho ali a esquina, para trás da delegacia, e essa rua é para frente da delegacia. Entendi. Você disse que não conhecia ele antes, né? Não. Como eu lhe mostrei lá a denúncia não tinha nada falando sobre Galeguinho. Sim, eu devo ter confundido a questão dos... Como é que vocês chegaram na pessoa dele? Foi pela
pelo endereço, a gente fez o monitoramento do endereço, viu movimentação exatamente ali, nós passamos com a viatura antes, vimos que lá era o AR9, 931, e ali tinha a movimentação. Então, a gente fazendo a filmagem dele, eu sabia que era ele que estava passando os objetos. Quando pegou o usuário, eu já sabia que era ele que tinha passado. Quando eu cheguei para fazer a abordagem ali, fui eu que desci, dei a voz de parada para ele, eu sabia que era ele que tinha negociado com o usuário. Dei a voz de parada, ele correu para dentro. A pessoa filmada, ou ele, a pessoa do acusado aqui? O acusado. Quando eu vi o acusado... Aí a minha pergunta é, como é que você sabia que ele era o Galeguinho? Porque Galeguinho tem muito Galeguinho, né? Aqui no DF, Galeguinho e Neguinho tem para rebolar para cima. Não, por conta da denúncia que falava o endereço, e eu fiz a diligência lá antes, eu vi ele na frente do endereço negociando com várias pessoas. Então eu sabia que era ele o acusado ali. Agora a questão do Galeguinho, realmente eu não lembro se surgiu aqui na delegacia com o usuário, falando, não, eu comprei com o Galeguinho. O Galeguinho, ali, aí eu acho que surgiu nesse momento, que realmente na denúncia não tem falando do Galeguinho. Então, na minha memória aqui, né, quando juntou os fatos, eu falei, o Galeguinho, mas deve ter sido o usuário que falou, eu comprei com o Galeguinho, deve ter sido isso. A última pergunta é o seguinte, porque eu estava analisando o processo dele de execução penal. Sim. Ele foi concedido a ele o livramento condicional em 23/10/2023, que ele estava em regime fechado. Essa questão do usuário ter dito que comprou umas 15 vezes dele, sim, foi feito esse levantamento, essa questão, foi gravado esse depoimento dele? Olha, doutor, realmente o depoimento dele foi colhido pelo delegado, né? Não sei se foi gravado, mas ele falou realmente que já tinha comprado várias vezes. O que ocorre é que o usuário de crack, ele é recorrente, ele compra num dia 2 vezes, e vários dias seguidos. Então, se ele vai num local e consegue obter o crack da maneira que ele quer, com o preço que ele quer, ele vai até 2, 3 vezes no dia. Falou que lá na janela do delegado dava para ver uma movimentação, não teve nenhum registro dessa movimentação, uma filmagem. Eu, na minha cabeça, tinha a juntada também desses vídeos, mas pelo que eu vi aqui no Procednet, só tinha esses outros dois aí, que foi o momento aí que selecionado, né, das coisas. Mas teve várias outras movimentações que eu vi pelo segundo andar, né, não é pelo telhado, né, pelo segundo andar. Tá bom, eu agradeço. Obrigado, doutor. Valeu, obrigado, doutor. Até mais.